Tá gravando. Depois eu corto essa parte. Ah, tá bom. Não. Tinha que colocar o contadorzinho. A gente sempre coloca o contadorzinho. Que é aquele subscribe e tal. Não tem aqui para mim. Tem um branquinho. Aqui, pera. Ah, coloca o fundo e isso. Foi. Olá, meus caros Rony Badgers e minhas queridas Rony Badgers, mais uma vez aqui. Estamos numa sexta-feira, nesse calor abafado. Estou parecendo uma panela de pressão aqui no Principado da Moca, suando bastante, mas é relativo também à minha, vamos dizer assim, circunferência abdominal. Se eu tivesse mais magrinho, talvez não estivesse suando tanto, mas estamos aí com mais um Cripto Wrap-Up aqui na Rony Badger, e dessa vez com uma convidada super especial, que já esteve aqui com a gente algum tempo antes, Rafaela Ferrari Clay, uma analista, uma parceira, ajuda a gente em um monte de coisas aqui. E, infelizmente, nosso querido Ricardo Richter teve um probleminha de saúde, está ali meio incapacitado, está melhorando já, mas ele não estava legal aí para fazer o Crypto Wrap-Up de hoje. O que, claro que é sempre ruim ele estar doente, mas calhou com uma oportunidade da gente deixar o on-chain um pouquinho de lado e falar do grande evento dos últimos dias aí, né, Rafa? O evento foi o ETF, a aprovação dos ETFs de spot de Bitcoin aí no mercado americano. Seja muito bem-vinda, Rafa. Muito obrigada, um prazer estar aqui de novo, Rodrigo, e comentar o assunto mais comentado dos últimos 6 meses. Deu bastante emoção para o mercado essa semana, acho que foi um bom início de 2024 e eu estou bem ansiosa aí para o que esse ano nos reserva. E até quem nunca falou de cripto na vida, teve um monte de gente aí do FinTwitch começando a falar aí de ETF, de cripto, até gente que era contra, falava mal de cripto. Agora aprovaram o ETF, quem sabe essa coisa vai se organizar, né? Falaram um monte de bobagem também, mas é da vida. Eu não sei se faz parte, Faria Lima em pânico. Aquele ditado, falem mal, mas falem de mim, vale a pena, mas eu achei muito, no mínimo, engraçado aí, um pessoal que falava mal ou discutia de uma forma bastante, quase que desrespeitosa, a questão de cripto aí, falando de agora os ETFs, grandes empresas como BlackRock estão investindo, agora é o momento de se analisar melhor essa tecnologia. Vou falar uma coisa para você, hein? Só para não dizer, estava errado, desculpem. Exatamente, não, porque existe uma. Eu vi outro dia, eu vi uma que foi ótima, assim, não, o mercado ele tem níveis de maturidade. E a gente aqui estava esperando esse evento para justamente mostrar que o mercado cripto atingiu uma maturidade agora profissional. Puta, eu vou falar uma coisa para você, viu? Um trilhão de capitalização de mercado e não tem maturidade suficiente para eles, porque eles precisam do endosso do mercado tradicional. Isso é muito engraçado. Mas faz parte, eu também acho, eu costumo dizer, muita gente, não, mercado cripto, já fui até criticado por isso, mercado cripto e mercado financeiro tradicional, TradFi e CeFi. Na boa, para mim isso nunca existiu. Existe um mercado que quer fazer negócio, um mercado que compra, que vende, que aluga, que empresta, que investe, e esse mercado somos todos nós. Compramos, vendemos, fazemos tudo no dia a dia. Existe uma parte desse mercado mais especializada que tem no seu trabalho, no seu dia a dia, a questão de investimentos, e o cripto é mais uma classe de ativos que nasceu baseados em tecnologia, da mesma forma que eu vi lá, né, quando nasceu a internet, muita gente falando, você tem o mercado de telecomunicações tradicional e você tem a internet. E a gente sabe que hoje é uma coisa só, existia comunicação, foi só uma nova forma de se comunicar no mundo, e através de uma nova tecnologia. Para mim é a mesma coisa, é a internet aplicada ao mundo financeiro. O digital ele vai engolir tudo, né, que existe no mercado. A gente precisa disso. E as empresas cripto estão aí para isso, né? A gente vai ver tokenização muito forte, a gente vai ver os games agora, vamos ver todo o mundo tradicional que precisa ser transformado no digital e o mercado cripto vai fazer isso, então é inevitável. Olha, Rafa, enquanto não digitalizarem o beijo, o abraço e o sabor do contrafilé na brasa, eu já estou satisfeito com o resto. Para mim está tudo certo também. É isso aí. Mas, Rafa, vamos lá. Falando de ETFs, eu gostaria de explorar, eu acho que muita gente que assiste a gente já sabe o que é ETF, mas muita gente não sabe. Por que eu trouxe essa vontade de falar um pouco mais assim do básico desse mercado?
quinta-feira, na verdade, quarta-feira, quando deu aquele bololô lá de apresenta, aprovou, não aprovou, conta hackeada, meu filho, Arthur, de 14 anos, mandou uma mensagem no Instagram para mim, ele estava falando, o que é isso aqui? Aí eu falei, cara, o cara tem 14 anos, quase 15, é um moleque esperto, veio falar de cripto o tempo todo e queria entender o que era ETF. Eu sentei, expliquei para ele, eu entendi, é como se fosse uma ação, mas é um fundo. Assim, para explicar para o pessoal geral aí o que é um ETF. Eu acho que todo mundo entende que o mercado de ações é um mercado onde você fraciona um pedaço do capital da sua empresa e o coloca numa bolsa de valores ou num instrumento, num local, num mercado onde aquilo é negociado, comprado, vendido, alugado e etc. Um ETF não é nada mais do que um fundo, que é um fundo tradicional, só que ele é comercializado em bolsa. Como o próprio nome diz, Exchange Traded Fund, ou seja, é um fundo que é tradado, que é comercializado numa bolsa. É basicamente isso. Por quê? Porque a maioria dos fundos de investimento normal, eles não estão em bolsa. Você vai lá na gestora, na administradora, compra, ou através do seu banco, do seu broker, e compra uma participação, cotas daquele fundo, mas ele é negociado no balcão ou através de uma corretora. Então, nada mais é um ETF, nada mais é do que uma estratégia de investimento, que é o que um fundo é, né? O fundo é uma instituição jurídica à parte, no qual um gestor é contratado para implementar uma estratégia de investimento. A diferença é que isso é negociado. As cotas desse fundo são negociadas numa bolsa. Legal? É isso. Só para deixar claro que um ETF é basicamente isso. É um fundo de investimento no qual as suas cotas são negociadas em uma bolsa. Não quer dizer que ele não seja negociado também no balcão, ou seja, até vou comentar algumas corretoras que já estão vendendo, as cotas, né, as ações, entre aspas, desse fundo, desse ETF, que vão vender no balcão também. É só uma forma mais simples. Por quê? Porque aí você estabelece um ticker, que é um nome universal, um código universal daquele fundo, daquela cota, daquela ação, vamos chamar assim, e qualquer pessoa no mundo inteiro, vamos dizer assim, através da internet, de corretoras, pode comprar simplesmente digitando ali o ticker. É uma forma muito mais simples, muito mais fácil de você negociar um ativo fracionado. Beleza? Eu acho que é isso que eu queria deixar primeiro, né? E o que é um ETF de cripto? Já existem há alguns anos ETFs de cripto. Em outros mercados, o Canadá foi pioneiro, o Brasil foi pioneiro em lançar um dos primeiros ETFs com o pessoal da Hashdex, da QR Capital e etc. Já existiam ETFs que já investiam em spot, ou seja, compravam o ativo Bitcoin, Ethereum e etc. e vendiam as suas cotas em bolsas, em brokers pelo mundo. O que acontecia é que não existia um ETF no mercado americano, um ETF de spot, né? Um ETF no qual esse fundo compra o ativo Bitcoin ou qualquer outro no spot. Ou seja, a única coisa que ele faz é, você põe dinheiro lá, ele pega o seu dinheiro, cobra uma taxinha e compra o Bitcoin. Você quer sair, você vende, ele pega aquele dinheiro e vende Bitcoin. Devolve o seu dinheiro e vende Bitcoin. Basicamente, é isso. Não existia no mercado americano esse instrumento, porque não era aprovado pela SEC. Né? A SEC está, sei lá, pelo menos 4, 5 anos enrolando essa aprovação, negou um monte de vezes com a mesma justificativa de que o mercado poderia ser manipulado, blá, 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 blá. Eu, sinceramente, nunca entendi essa decisão, porque assim, ela já tinha aprovado ETFs de derivativos, de futuros de cripto, em termos de volatilidade, pode ser muito maior. Então, assim, eu nunca entendi isso direito, mas, finalmente, depois de muita resistência, a gente sabe que teve muito lobby, teve muita coisa, mas, finalmente, aí eles aprovaram esses ETFs do maior mercado de capitais do mundo, né? E depois do escândalo de quarta-feira, de terça-feira, né? Que estava todo mundo ali na expectativa, o mercado super aquecido, a gente estava em extrema ganância ali no índice Fear and Greed também. Esqueci de trazer aqui para a gente comentar o índice, né? Mas aí aconteceu o hack, suposto hack, né? Não sei. Eu cheguei até a cogitar, eu que sou a menina das teorias da conspiração, cheguei até a cogitar que eles tinham plantado toda aquela confusão que deu tinha sido proposital para eles terem uma motivação para negar o ETF no dia 10. Eu cheguei a cogitar essa possibilidade, né?
Rafa, eu trabalhei, acho que você já comentei com você, eu trabalhei quase 18 anos da minha carreira, minha primeira carreira, assim, comecei, eu trabalhei como técnico numa empresa de soluções de tecnologia para educacional, mas logo depois pulei para o mundo de tecnologia na área de vendas e trabalhei em pelo menos 6 ou 7 multinacionais vendendo software para banco, vendendo software para os ambientes mais seguros que tem, e trabalhei muito tempo com segurança da informação também. Eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho por um motivo básico, que comentaram no Twitter, e eu concordo plenamente. Cara, quando você perde, eu não sei se aconteceu com você, nunca aconteceu comigo, mas quando você perde acesso a uma conta do Twitter, do Instagram e de outras redes sociais, cara, você demora dias para retomar. Eles travam sua conta e você demora dias para retomar. Então, já aconteceu com um cunhado meu, perdeu, ele trabalha com serviços, perdeu a conta dele, foi parar na conta de uma outra pessoa, compraram aquela conta, foi um rolo, demorou mais ou menos um mês para ele retomar a conta dele. Eu perdi a minha do Instagram e eu demorei 6 meses, tive que entrar com uma ação judicial para conseguir recuperar a minha conta. Então você vê. E aí, claro que a gente está falando de um órgão do governo americano, existiria aí uma pressão política para que a coisa se resolvesse rapidamente. Mas em questão de 2, 3 horas, os caras já restabeleceram a conta. Então, assim, vamos lá, eu vejo dois problemas. Né? Primeiro, se foi um erro de gestão, ou seja, se alguém lá, se o Gary Gensler, ou estagiário, ou Peter Fulanos, você, no tal dia, você já essa porra vai ser aprovada mesmo, então já agenda aí para aparecer, né, para a gente fazer esse Twitter, fazer um oba-oba em cima disso, e o cara errou a data e saiu antes, ou muito pior, que cara, se tem uma galera, se tem um povo que é maníaco com ITSEC, com segurança da informação e tudo mais, é americano, até porque eles têm várias ameaças, assim, são ameaçados por vários interesses no mundo. Se uma instituição do governo americano, como a SEC, que é representativa e qualquer coisa que eles fizerem impacta no mundo financeiro do mundo inteiro, como é que esses caras têm não tem um segundo fator de autenticação? É um negócio bizarro para mim. Como é que uma instituição como essa, ou pelo menos o Gary Gensler, não tem as medidas necessárias para garantir a segurança de uma conta? Porque assim, a gente está falando de cripto, é uma coisa que vem crescendo, é importante, blá, 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 tal. Agora, imagina nos mercados que são gigantes, mercado de petróleo, ou mercado de ações americano, mercado de commodities. Cara, você pode começar uma guerra com uma bobagem que você falou lá. Então, assim, é algo muito literalmente sério, né? Eles podem começar uma guerra pelo Twitter, com um tweet só. Exatamente. Então, assim, puta, mas é a SEC. Cara, é só o cara inventar uma agora que a partir de hoje ETFs de petróleo vão ser proibidos. Imagina a hecatombe que aconteceria aí nas próximas horas. Então, assim, foi bizarro de qualquer maneira. Foi bizarro anyway, né? De qualquer maneira, isso foi muito bizarro. Eu espero que tenha sido uma lição, até porque a gente que é em cripto conhece muito essas questões de segurança, né? Garanta suas senhas, garanta suas palavras, autocustódia é algo que você tem que aprender, e a gente vê o cara que devia segurar, proteger a gente. E eles mesmos falaram que não existia fonte mais segura de informação do que a própria SEC, e falando que eles queriam proteger os investidores do mundo cripto, porque existem muitos esquemas, e eles mesmos caíram aí num golpe, talvez, não sei, e agora eles vão ter que investigar eles mesmos, né? Uhum. Vamos ver, né? Eu acho particularmente que o Gary Gensler ele vai sair em breve da SEC. Eu também acho. Eu acho que assim, a gente que acompanha o mercado financeiro, ele já criou muitos inimigos em muitos setores, não só em cripto, né? O cara parece que fez muita cagada em muita coisa. E uma das coisas que mais me impressionou foi na época lá da defamada, né? Do problema lá da FTX, as ligações dele com a família do SBF, né? O pai do SBF era meio que o mentor dele. Então, assim, ele deu aula no MIT junto com o pai, com o pai da namorada do SBF. A namorada, não é pai do SBF, pai da namorada, ex-namorada do SBF, que era CEO da FTX, né? Isso mesmo. Então, assim, já era para ter saído faz tempo. Apesar que eu não sei de uma que eu li hoje de manhã lá na CoinDesk que me impressionou. Dos 5 principais conselheiros, que são quem decide, o grupo que realmente decide as coisas lá na SEC, foram 3 votos a 2, ou seja, não foi unânime,
mas um dos 3 votos que aprovou o SEC foi dele. Você sabia disso? Não sabia, juro que não sabia. Foi dele, até postei no Twitter mais cedo. O voto foi dele. Ele foi o voto de Minerva. Ele foi o voto que decidiu a aprovação. Isso realmente, falei, caramba, essa foi surpresa para mim, né? Porque tem lá um conselheiro. Agora. Tem um conselheiro lá que eu esqueci o nome agora, que é um cara pró-cripto, que sempre deu o voto favorável dele, mas era vencido pelos outros 4. E os caras, o Gary Gensler foi o voto de Minerva. Será que ele está querendo melhorar a barra dele, dar uma limpada na imagem dele com a galera aí? Talvez, né? Mas pelo tweet dele falando ainda sobre o mercado cripto, que inclusive teve uma notícia, deixa eu puxar aqui para mostrar para o pessoal, aqui que eu separei, que ele fala que a aprovação da SEC não quer dizer um endosso ao Bitcoin. O que é óbvio, né? Não quer dizer que o Bitcoin é um ativo bom, que assim, eles só estão aprovando. Então, eles ainda vão continuar com narrativas contra o Bitcoin. Uhum. A senadora Elizabeth Warren também falou que ele errou. Essa mulher, eu acho ela meio desmiolada da cabeça. Eu acho que ela deixa. Eu acho que é uma coisa contra pessoal que ela tem ao Bitcoin e ela utiliza da posição dela ali para conseguir alguma coisa. Eu não acho que é pessoal, não. Eu não acho que é pessoal, não. Eu acho que ela tem os interesses dela, até porque se você olhar, apesar dela ser de uma ala de esquerda, bem esquerda, do Partido Democrata, ela tem grandes ligações com os grandes bancos aí, entendeu? Sim. Já apareceu em muita foto com o Jamie Dimon, presidente do JP Morgan. Então, ele que passou. O pessoal estava fazendo bastante chacota dele depois do ETF aprovado. E assim, cara, são interesses. Eu acho que a gente, o mundo cripto veio para mudar alguns paradigmas. É óbvio. E é óbvio que, como qualquer tecnologia, cara, tem aquela foto de jornal, aquela manchete de jornal clássica, acho que é do New York Times ou do Wall Street Journal, lá em 93, 94, falando, olha, a internet é uma bobagem, a internet vai acabar em 6 meses, é uma história de uns nerds lá do MIT. E olha o que aconteceu. Algum dos gestores ali, eu não sei qual foi, fez uma propaganda e utilizou aquela propaganda dos anos 90, quando começaram a surgir os cartões. Não sei se tu chegou a ver, do pessoal no Burger King falando: isso é um absurdo, isso não vai para frente, porque jamais, né? Mas ao mesmo tempo eles acreditavam no cheque, né? O cheque era uma coisa que parecia ok. E hoje a gente fala para um adolescente de 15 anos, nem acredita que existiu cheque uma vez na vida, né? Não, e assim, isso acontece com qualquer tecnologia nova que muda o mercado. Os incumbentes vão reclamar, vão chorar e em algum momento vão se adaptar. Para lembrar, na época que surgiu a energia elétrica, teve campanha, teve passeata nos Estados Unidos, teve passeata no Brasil contra a energia elétrica, dizendo que a energia elétrica era perigosa e que as pessoas iam morrer. Aí tinha um monte de cartaz assim, de uma criancinha pondo uma mão numa lâmpada e morrendo eletrocutada. Então, assim, por quê? Era o pessoal das lamparinas a querosene, ou sei lá qual outra tecnologia antepassada, que não queria perder o seu status quo. Então, isso é completamente normal. Cara, a gente que está nisso há muito tempo, eu estou nisso desde 2017, e da mesma forma que eu lembro, eu falo isso direto, da mesma forma que eu lembro, eu em 96, 97, eu comecei já a vender software para banco, e eu lembro de eu novinho lá, com muito menos cabelo branco, com a minha pastinha embaixo do braço, numa empresa que eu trabalhei, tentando vender solução de colocar extrato. Simplesmente o cara entrava num sitezinho lá, numa BBS, para ver o extrato dele do banco, e muito superintendente, diretor de bancão aí falando: Rodrigo, você é menino novo, você veio com essas tecnologias, esse negócio de internet, é negócio de jogador de videogame, cara, isso aí não vai vingar. A solidez do banco é passada através justamente da relação do cliente com a agência no caixa. E olha o que a internet fez. Então, os cães ladram e a caravana passa. Continua passando, exatamente. Um outro ponto, Rafa, que eu queria ver com você, que legal, depois a gente vai falar das coisas engraçadas, né? De um outro ponto que eu queria ver com você é o seguinte, que me perguntaram também, mas, Rodrigo, por que Bitcoin? Isso é meio óbvio, né? Por que um ETF de Bitcoin? Porque é o ativo mais antigo, é o ativo
de maior market cap, é o mais descentralizado, que isso é muito interessante, porque um dos argumentos da SEC era, não, você pode manipular, ou você pode, no meio do caminho, fazer uma mudança no código, como já aconteceu, um fork, blá, 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 blá. A gente pode até falar isso de outros protocolos. Existem protocolos, sim, ainda protocolos muito famosos, que são muito centralizados. E voltando para quem não entende a questão do blockchain. O blockchain ele é mantido por mineradores e por nodes que estão espalhados pelo mundo inteiro, que replicam as transações ou aprovam essas transações. Você ter um node, você ser um minerador, te dá direito a voto em mudança. Estou resumindo bastante aqui o negócio, mas de fato te dá voto na governança. Você pode, em certos momentos, votar por mudanças. Se você tem um ambiente muito centralizado, ou seja, pouca gente tem muito poder, você tem mais chance disso acontecer de forma ruim, de forma não buscando o melhor para a rede, né? Buscando os interesses de um ou outro grande. No caso do Bitcoin, ela é a rede mais descentralizada. A última vez que eu vi eram mais de 30 mil nodes no mundo inteiro, fora os mineradores, tal. Então, assim, é muito descentralizado. Uma mudança no código que realmente impactaria as regras de negócio acontecem de tempos em tempos, é muito demorado, é muito discutido. Então, essa questão de manipulação pela alteração da governança é balela. E por isso que o Bitcoin foi escolhido primeiro. Apesar que já tem gente falando aqui de Ethereum, hein? Depois a gente vai comentar disso também. Né? Eles tentaram fazer uma mudança recentemente por causa dos ordinals, né? Começou a vir os NFTs ali na rede e o Dash, acho que é o Dash Júnior ali, o Luke Dash, que era do Twitter, que agora tem uma mineradora lá e tal, ele estava tentando acabar com os ordinals e a comunidade foi contra, né? Então não conseguiram alterar ali o que ele queria alterar. Então é isso. Apesar de achar os ordinals problemáticos, eu acho que tem outras plataformas melhor para você fazer NFT, mas é uma discussão aí. Eu não sou maximalista, não sou purista, não. É que eu acho que, se você for imaginar, não é para isso que o Bitcoin foi criado. Mas. Exatamente, né? Tudo que existe fora do Bitcoin é possível construir dentro dele, mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente tem outras formas de fazer as coisas. É uma ferramenta inadequada. É você usar uma picareta para. Na minha modesta opinião, é você usar uma picareta para pintar um quadro a óleo. Exatamente. É tipo isso. Né? Então, é isso. Agora, o legal, né? Vamos ver, a gente teve detratores, obviamente, e a gente teve grandes empresas que apoiaram aí os ETFs e já começaram. Então, fazendo uma listinha rápida aqui de grandes bancos e grandes brokers do mundo que já disseram, olha, eu vou liberar para os meus clientes comprarem e operarem os ETFs de Bitcoin, vai ser escolhido, cada um vai escolher os seus ETFs, tal. A gente tem a Charles Schwab, que é a maior corretora do mundo, inclusive inspirou aí a maior corretora brasileira, nasceu na internet, foi uma das primeiras, não, eu vou deixar os meus clientes operarem esses ETFs de Bitcoin, mediante algumas condições, de algumas perfil de risco ou o perfil do cliente. A UBS fez a mesma coisa, falou, olha, eu vou deixar, vou liberar para os meus... Isso é uma notícia que veio de um insider, né? Isso ainda não foi confirmado pelo UBS, mas o UBS, por esse insider, disse, a gente vai liberar para que investidores que tenham um perfil mais arrojado possam negociar esses ETFs, e o Citi já divulgou que vai deixar para uma base de clientes de Wealth Management que operem esses ETFs de Bitcoin, o que eu acho muito interessante, são instituições gigantescas. Eu ainda não vi de instituições brasileiras, se vão já disponibilizar esses ETFs. Eu lembro que o Itaú tinha alguns produtos da Hashdex, que é uma outra coisa legal, gente. Um dos ETFs aprovados nessa lista de 11 agora é o ETF da Hashdex. Hashdex é uma empresa pioneira brasileira, um pessoal lá do Rio de Janeiro. Pô, os caras trabalharam pra caramba para criar os produtos deles, foram pioneiros em lançar o primeiro fundo de cripto do Brasil, junto com o pessoal da QR Capital, do meu amigo lá, Teodoro Fleury, do Fernando, uma galera muito bacana. Assim, OG, Originals Crypto, esses caras começaram lá atrás, eu conheço eles desde 2017, 2018, batalharam muito, botaram muito esforço, dinheiro, capacidade, inteligência para criar os produtos dele. E um dos ETF spots que foram aprovados
foi o ETF da Hashdex, o que eu fiquei muito feliz com isso. Eu não sou muito a favor de ETF, não. Assim, eu Uhum, acredito que as pessoas não estão vendo o potencial de uma verdadeira manipulação de preço lá na frente, não uhum, necessariamente do ativo. Mas ao mesmo tempo eu fico bem bullish, porque pode ser que as pessoas vejam o Bitcoin de uma forma diferente, que precisam desse endosso do mercado tradicional, de que o Bitcoin é uma coisa legal, e acabem uhum. conhecendo o Bitcoin e aí venham para on-chain, né? Porque no ETF você está exposto não ao Sim. ativo de fato, você está exposto apenas ao preço, né? Uhum. Rafa, eu concordo com você e eu confesso que eu meditei muito. Assim, o nosso lado libertário, o nosso lado de devotos de São Satoshi, a gente tem essa questão de falar, pô, mas será que isso que Satoshi queria? Será que o cara fez isso para isso vir para o mercado financeiro tradicional? Eu pensei muito nisso e eu acho que os benefícios são maiores do que os riscos. E por quê? Porque, assim, e falando até da minha experiência de internet, né, de vender internet, de participar do movimento ali. Cara, eu participei de vendi solução para o bug do milênio. E você vê que você só consegue a aprovação, só consegue a adoção pelas massas, mesmo quando você facilita. O investidor, ele é, em geral, preguiçoso para operar, ele pode até ser bom para analisar, mas para operar ele quer facilidade, ele quer acesso, e eu acho que o fato dos ETFs darem um acesso muito maior através de milhões, de muitas instituições, inclusive essas que eu comentei com você, vai abrir uma janela de oportunidade gigantesca para novos entrantes, para novas pessoas. A questão da manipulação ela é possível, mas uma coisa que eu gostei na estratégia da SEC, não sei se foi feito de propósito, é o seguinte: se eles tivessem aprovado, por exemplo, só o da BlackRock, que é um gigante, e falado assim, olha, Uhum. nós vamos esperar mais 6 meses para aprovar outro e 6 meses para outro, eu acho que o risco de manipulação era muito maior. Quando você fala que você coloca 11 de várias empresas e que têm interesses e condições, inclusive preços de serviços distintos, que é outra coisa que a gente vai comentar lá Eles mais. começaram a degladiar por causa das taxas aí, né? Porque todo mundo ia ser aprovado ao mesmo tempo. Então, você colocou 11 cachorros grandes ali, uns gigantes, uns menores, mas você colocou 11 cachorros ali que, vamos imaginar, é possível que isso se cartelize, é possível tudo, né, no mercado, mas eu acho que diminui um pouco esse risco de manipulação, e eu concordo com você, que vai ter essa questão de psicológica, essa questão de mercado, de falar, putz, já que eu estou investindo lá, eu vou começar a ler mais a respeito. Já que eu estou comprando um ETF de Uhum. Bitcoin, deixa eu descobrir como é que esse negócio funciona, deixa eu entender o que é blockchain, deixa eu entender o escopo do que a tecnologia está fazendo. Então, eu acho que no aspecto psicológico e no aspecto de marketing vai ser extremamente positivo. E reforça mesmo que o Bitcoin é um ativo que se provou durante o tempo, né? Uhum. Então, não é só questão de vale muito, tá? Muitas coisas valem muito, mas será que elas duram à medida que o tempo passa, né? O Bitcoin está aí há todos esses anos nos Desde, presenteando quase sempre. desde 2014 eu ouço que o Bitcoin vai morrer no mês seguinte, então, né? Então, cara, isso Estamos na não me mesma. impacta mais. Já apanhei muito, Rafa, já apanhei muito. Parente, amigo. Ou você largou uma vida na carreira corporativa de multinacional para se jogar nessa aventura que é blockchain? Confesso, me fodi um pouco em alguns aspectos, mas aprendi muito, tem sido uma jornada muito, muito bacana e não me arrependo, não. E aí, já indo, Mesmo assim, por falando. aqui, porque eu também fiz o mesmo e não me arrependo de forma alguma. Exatamente. Cara, se não for para se divertir, para que viver, né? Se não for para correr risco. Verdade, Como exatamente. diria, como diria o tio Rico lá, aquele perfil do Instagram, pouco ego e muito risco, ou muito risco e pouco ego, né? É isso É que isso faz aí. a vida. E aí, falando já de volumes, o volume, assim, na minha opinião, não me surpreendeu de falar, nossa senhora, que volume absurdo. Eu achei que poderia ter sido maior. Eu imaginava aí pelo menos uns 7, 8 bilhões de dólares, até 10 no primeiro dia. Foi 4,6. Eu acho que isso foi bastante interessante, porque demonstrou aí um volume muito, muito concreto, muito sólido de negociações. Um dos fatos que me chamou a atenção, que foi interessante, não sei que você notou, que o volume do Galaxy, né, da Galaxy, que se tornou um ETF também, ele foi muito grande, mas ele foi muito grande em saques. Aí todo mundo, puta, estão sacando, como é que pode?
o negócio não começou hoje, como é que os caras estão sacando, como é que eles têm um volume muito grande? Muita gente se esqueceu que é o seguinte, a Galaxy já operava como um ETF, vamos dizer, entre aspas, usando um instrumento que era um Trust, que era o Galaxy Trust, que já dava exposição o Bitcoin de uma... Cara, era um colado com durex ali, né? Era um jeitinho brasileiro de você ter quase um ETF baseado naquela estrutura que a Galaxy montou. O que aconteceu é que tem gente que está investido no Galaxy Trust há muitos anos, passou por vários momentos aí, e teve aquele spike de preços, que subiu para até quase 48, né? 49, bateu... Chegou pertinho dos 49, mas não chegou a cravar. Chegou perto. E aí, muita gente que estava no Galaxy Trust, ele virou totalmente para o ETF da Galaxy, tanto foi o que começou com o maior número, porque ele já tinha dinheiro dentro, sacou, fez uma liquidação para apurar lucro, né? O cara lá estava lá. Imagina o cara que comprou o Galaxy Trust lá no 13, no 15, o cara viu bater 50 e falou, cara, vou aproveitar essa mudança do ETF. Por quê? Porque as regras de saque no Trust são diferentes das regras de um ETF. Um ETF você tem muito mais liquidez, né? Então teve esse movimento. Um outro movimento também que eu achei interessante, que aconteceu ontem, e que na minha visão tem a ver com os ETFs, foram as ações da MicroStrategy. Não sei se você acompanhou. As ações da MicroStrategy tiveram uma queda significativa, acho que perto de 5, 6, até um pouco mais quando eu estava olhando, por cento de queda, porque muita gente vendendo. A gente falou, puta, mas a MicroStrategy, Michael Saylor, o senhor Bitcoin, tal, por que as ações estão caindo e está muita gente vendendo? Aí eu fui estudar o tema. Por que tem muita gente vendendo? Na minha modesta opinião, tinha muita gente que usava a ação da MicroStrategy como forma de investir em Bitcoin, de fazer um hedge, de investir em Bitcoin. E era uma forma, vamos dizer, estava indo pela porta de trás, né? Usava, porque a MicroStrategy é uma empresa de tecnologia, então usava a MicroStrategy para ter exposição ao Bitcoin que eles compravam e eles tinham encarteirado lá. Então, foi um movimento que, no primeiro momento, derrubou as ações da MicroStrategy, mas, na minha opinião, foi um movimento que o cara quis ir para o ETF. Então, assim, cara, eu tenho, no caso da ação da MicroStrategy, para vocês entenderem que estão nos ouvindo aí, além do risco do Bitcoin, você tinha o risco da empresa mesmo. E você tinha algumas restrições quanto a questões contábeis e tudo mais. Então, quando cria-se um instrumento muito mais... Lembra? A ferramenta? Agora criou-se o pincel, não é mais uma picareta para pintar um quadro. Você realmente agora tem um instrumento muito mais fácil. Então, muita gente vendeu MicroStrategy, na minha opinião, para entrar aí nos ETFs. Pode ser que seja, e também tem um delay aí nesses dados de liquidação, né? Então, eu acredito que o dia de hoje talvez seja muito mais importante que o de ontem, porque o pessoal ainda estava nesse food ali do hack, então o dia de ontem foi bem conturbado. Eu acredito que hoje a gente tenha um pouquinho mais de volume de negociação ali na questão dos ETFs. Uhum. Eu também acho que realmente vai ter acho que uma semana, acho que em 10 dias úteis, a gente vai ter um volume, vai ter um cenário muito mais claro em relação a isso, né? E aí eu queria já começar a falar assim, a gente já está falando agora do Ethereum, né? Quem teve uma corrida aí, uma apreciação no preço bastante grande nos últimos dias, e aí nos grupos de trader, todo mundo, antes até na terça, quarta-feira, o pessoal falando, cara, vai aprovar ETF de Bitcoin, isso já está precificado, o trade da vez é Ethereum. E até onde a gente percebeu, isso se comprovou, né? O Ethereum Ethereum e Solana subiram quase, junto com o Polygon, que subiu bastante também, subiram quase 10% ontem, né? Você está sem áudio, Rafa. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu tenho uma TIC também. Uhum. Eu tinha comprado XRP há um tempo atrás, só para dar uma movimentada na vida, né? Porque o consórcio não era muito bom, daí resolvi comprar o XRP para me incomodar um pouquinho. De fato, estou me incomodando. Mas o que me chama atenção para esse mercado é que é muito mais a especulação do que, de fato, o lançamento. Né? Porque a partir do momento que começa o Larry Fink, por exemplo, começa a falar de um ETF de Bitcoin, a gente sabe que eles não vão fazer uma aplicação para perder, Rodrigo.
Eles já Claro, não têm uma claro. obrigação para ser negado. Os caras mandam no Uhum. mundo, basicamente, né? Então, Uhum. essa especulação que vai gerar tudo, e quando lançar, vai ser só um lançamento. Então, para mim, o ETF de Bitcoin ele já estava precificado na segunda-feira e na terça, ali, quando começou a subir, quando começou aquela volatilidade, e agora o Bitcoin vai seguir seu fluxo normal, porque a gente tem o halving aí esse ano, né? Exatamente. E para quem não sabe o que é a BlackRock, né? A BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo, do mundo. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eu dei uma olhada, o AUM, ou seja, o valor que eles têm em gestão, ou seja, de dinheiro que eles têm de clientes em gestão, é de perto de 13 ponto alguma coisa trilhões. Eu falei trilhões de dólares. Isso, se É eu não me mais do engano, que o dinheiro dos Estados Unidos. não, isso é quase 2 vezes o PIB do Brasil. O PIB do Brasil, que é 7 trilhões, se não me engano. Cara, é quase 2 vezes o PIB do Brasil. É muita coisa. É a maior gestora do mundo. Esses caras são a baleia da baleia. Então, esses caras movimentam qualquer coisa. É um megalodon do mercado. Então, esse cara, que não é nenhum santo ou não é um cara minimamente inocente, falar do Ethereum já é uma puta indicação. Eu não sei se ele opera Ethereum na conta própria ou se o filho dele, o sobrinho, alguém opera Ethereum, mas se alguém tinha essa informação um pouco antes, Alguém planta a sementinha do mal sempre, né? alguém ganhou muito dinheiro aí com o titio Larry Fink. Se é que só especulação. Brincadeira, gente, eu não sei de nada, não. Eu quero dizer que, como aqui não é indicação de investimento, a gente não está falando para você investir em Ethereum, nem que o Larry Fink tem algum sobrinho que usou insider, não. É só uma piadinha para alegorizar aí a nossa conversa, né? Cara, de ETF, eu acho que é isso. Eu não sei se você tem mais alguma dúvida, algum comentário, Rafa, aí. Eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Não, para mim é isso mesmo. Agora aguardar as próximas cenas, né? E não sei mais o que vai acontecer no mercado. A gente só pode ler o que já aconteceu. O que vem lá na frente, a gente não sabe. Mas eu estou bem otimista com o mercado esse ano. Acho que a gente precisava dessa movimentação, sendo fake news ou não sendo fake news. Eu acho que a gente vai ter 2 anos bem, bem longos e animados aí pela frente. Eu espero que os espectadores da Honey Badger entrem com a gente nessa e também obtenham seus lucros aí, porque o mercado está aí para a gente explorar e principalmente ganhar dinheiro, que obviamente que é o objetivo de todo mundo. E fornecer informação sólida e concreta, que é o nosso trabalho aqui, para que o nosso cliente, o nosso usuário, o nosso espectador possa tomar suas decisões aí com a melhor informação possível. E um detalhe que eu gostaria de falar assim, eu sempre gosto de acabar os nossos Crypto Wrap-Up com uma coisa inusitada. Eu estava lendo o CoinDesk hoje de manhã e eu vi uma matéria que eu falo, cara, não pode ser que as pessoas ainda vejam cripto, ainda analisem o mercado de cripto de uma forma tão, vamos dizer, como eu posso dizer, bias, né? Ou seja, enviesada, né, cara? Você coloca a minha tela aí, olha a notícia que os caras soltaram, né? White supremacy, ou seja, grupos de extrema direita nazistas utilizam cripto para suas operações. Aí você vai ler a matéria, caralho, né? Como é que os caras estão... Aí você vai ler a matéria, Rafa, é um grupo chamado ADL, eu até tenho aqui o grupo, né? Anti-Defamation League, que é uma liga anti-difamação, um grupo que analisa grupos extremistas. O que eu acho mais estranho é que eles só apresentam muita coisa de grupos de extrema direita. Né? Extrema de esquerda, eu nunca vi muita coisa deles, não. Aí os caras fazem um estardalhaço, e não que não tenha que investigar, tem que investigar. Esses grupos têm que ser compatíveis. Qualquer extremismo tem que ser combativo. Combativo, não é saudável. Não é saudável. Aí os caras, sabe quanto os caras movimentaram? $140 mil. Cara, na boa, é dinheiro, mas assim, cara, perto de outros financiamentos que a gente vê em grupos extremistas de várias coisas, eu falo, cara, ainda tem muito desinformação, tem muita coisa que a gente fala assim, cara, não faz o menor sentido uma notícia como essa. E aí depois tem uma declaração aqui da Kraken e de outras exchanges que disseram, cara, a gente acompanha, mas a gente não notou
nada de tão esperto tipo, para dizer que a nossa 140 batalha mil está. dólares nem é tudo isso para financiar uma grande operação de se fosse uma organização, né? E Muitos. você vê outros grupos terroristas, não que esses caras não sejam, mas outros grupos terroristas receberam milhões de dólares, milhões de dólares. Se fosse 140 milhões de dólares, 14 milhões de dólares, eu falava, caralho, alguma coisa tem aí. Agora, cara, na boa, tudo bem que 140 mil dólares em real é muita coisa. Agora, você olhando para um volume como esse, isso me faz pensar uma coisa, Rafa, a gente ainda tem muito o que trabalhar. A gente tem Nossa, muito muito, o que muito, muito fazer, mesmo. o Assim, que informar. se a gente acha que o mercado está esticado, que está esgotado, não está, não. E as Uhum, narrativas, elas vão continuar, né? Porque o Bitcoin é algo a ser combatido, obviamente, que ninguém uhum, quer perder o controle que eles tiveram até hoje, né? uhum, Então, de algum lugar vai ter. A narrativa ecológica não cola mais, porque já foi comprovado que o Bitcoin, inclusive, uhum, utiliza a energia que ninguém quer mais, né? Tira uhum, energia de coisas que ninguém quer mais. A narrativa também de que é só usado para financiar crimes também não cola mais, né? Essa aí uhum. foi mais uma tentativa. Então, agora não sei mais o que falta para eles mesmo, e muita gente vai ter realmente que voltar atrás e aceitar que dói menos. E outra coisa que eu sempre pergunto, Pablo Escobar usava banana para lavar dinheiro, né? Não, usava dólar. Então, assim, as Sim. narrativas... A narrativa ESG está caindo no geral. Assim, na hora que você começa a olhar os fundos ESG, estão tendo resgates absurdos. Essa narrativa também está caindo. Não que não tenha uma preocupação ecológica, mas, assim, o uso político dessas narrativas, felizmente, estão caindo por terra em muitos casos. E para o que o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso usuário fala, para mim, sempre me pergunta o que significa cripto, o que significa Bitcoin para você. Para mim, significa uma palavra, significa liberdade. Eu acho que Para mim esse também. é o maior ensinamento que ele pode... Liberdade financeira, liberdade de governo, se você quiser, liberdade de escolha, liberdade de usar o sistema que você quiser. Antigamente a gente só tinha um, a gente era obrigado a usar um sistema. O que Satoshi trouxe para a gente, olha, existem alternativas. Então, se você quiser, você se sentir preparado, se você achar que você entende a tecnologia, e eu recomendo que todo mundo entenda a tecnologia, porque é um negócio extremamente, em termos filosóficos, interessantes também. Se você acha que você consegue, use, porque funciona. Se você usar direito, é seguro e vai te dar uma liberdade que eu, pelo menos, desconheço que outro sistema, pelo menos nos últimos anos, a gente não está falando de quando a gente era aí liberto na Idade Média, mas assim, nos últimos 100, 200 anos, eu diria, é uma tecnologia que propõe ao ser humano um nível de liberdade que não existe há muito tempo. Com certeza. Assino embaixo de tudo, e que a gente possa usar isso por muitos anos ainda, porque eu acredito que a regulamentação agora vai vir e não vai ser alguma coisa muito boa para a gente. Uhum. E se você quiser usar também só para investir, para ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Faça isso, existem muitos projetos interessantes. A Rafa mesmo falou, eu acho que um dos maiores paradigmas e uma das maiores evoluções que o cripto, que a tecnologia blockchain vai trazer é a tokenização de ativos. Eu trabalho no meu dia a dia com tokenização de ativos, aprenda isso, porque isso sim também vai mudar a forma como as pessoas fazem negócios de uma forma absurda. É isso aí, Rafa. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Ricardo, se estiver ouvindo a gente, melhoras para você aí. Você melhora aí rapidinho para estar aí com as suas análises on-chain, são muito importantes para a gente. E agradeço a você, tenha um ótimo fim de semana, você que está nos assistindo, está assistindo no final de semana, está assistindo semana que vem. Um ótimo final de semana, aproveite com a sua família e uma grande semana, né? Muita coisa vai acontecer e a gente sempre vai tentar trazer a informação mais sólida, mais concreta e mais importante para você nesse resumo aí semanal que é o Crypto Wrap Up. Isso aí, não deixem de se inscrever no canal e deixar o seu like aí pra gente. Nas Obrigada. nossas redes sociais. Grande Tchau. abraço. Tchau, tchau.